Graça e paz. Hoje eu quero aqui compartilhar com vocês uma palavra, e essa palavra encontra-se escrita na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, o versículo de número 10, em que o apóstolo Paulo ele diz: há, por exemplo, diversos tipos de vozes no mundo, porém nenhuma delas é sem sentido, ou significado, ou sem significação. Olha só que interessante, Paulo estava falando aqui acerca de dois dons espirituais, o dom de línguas e o dom de profetizar. Paulo estava orientando ali aquela igreja a usar os dons com sabedoria. E Paulo ele diz ali aos irmãos: olha, eu quero que vocês procurem o dom de profetizar. Pois visto que os irmãos estavam usando ali o dom de línguas de uma forma não tanto edificante, pois que eles começavam a falar em línguas, e então aqueles que chegassem na igreja pela primeira vez não compreenderiam aquilo que estava sendo dito, e então, de uma certa forma, eles não seriam edificados. E Paulo ele diz assim: olha, eu não estou proibindo falar em línguas, mas eu quero que vocês profetizem, porque aquele que profetiza edifica, consola, exorta. Então, se vocês falarem aí poucas palavras, porém se vocês se fizerem compreendidos, aquelas pessoas serão abençoadas e edificadas. E Paulo ele diz assim que neste mundo há diversos tipos de vozes. Há diversos tipos de vozes e nenhuma delas é sem sentido ou sem significado. E eu quero falar hoje aqui acerca de duas vozes. A primeira voz é a voz de Deus e segundo é a voz do nosso inimigo. Porque nós vimos através das escrituras que Deus ele fala com o homem, mas o nosso inimigo também fala. Isso já desde o início. Lá no jardim do Éden, Deus ele fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança, porém diz que Deus ele vinha na viração do dia e Deus ele tinha comunhão com o homem, Deus falava com o homem, e Deus deu direção para a sua criatura. Deus ele diz ao homem: olha, você é livre para comer tudo o que tiver aqui nesse jardim, porém daquela árvore que está lá no meio do conhecimento do bem e do mal, você não come, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Porém a serpente disse ali para a mulher: olha, não é bem assim que Deus disse. Simplesmente você vai saber o que é bom e o que é mal, mas não é bem assim não. Então a serpente falou com a mulher e ela foi enganada. Então aqui nós temos Deus falando com o homem, mas também o inimigo falando com o homem. Nós temos aqui essas duas vozes. Ora, quando Jesus fora levado ali para o deserto pelo Espírito de Deus, com certeza Deus, através do Espírito, falava com o Senhor naquele deserto, porque foi o próprio Espírito quem levara Jesus. Mas o inimigo também falava ali com o Senhor Jesus. E o inimigo dizia: olha, se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Então se lança-te daqui, porque está escrito que Deus vai dar ordem aos teus anjos para que te livre e que te guarde. Então mesmo Deus que falava com o Senhor Jesus, não era o mesmo Deus que do outro lado falava. Porque nós sabemos que Satanás ele é o Deus desse século. Mas Satanás ele falava, Satanás ele se comunicava com o Senhor, e sempre querendo transformar a palavra de Deus ao seu favor. Só que Jesus ele tinha a palavra da verdade consigo. E aí que eu quero chegar: qual é a voz que está guiando você? Nós sabemos muito bem que a pessoa sendo guiadas pela voz do medo. O inimigo ele sempre vai falar tudo aquilo que é contrário à voz de Deus. Você sabia que Deus ele ordena na sua palavra para que você não venha andar ansioso, ansiosa ou preocupado? Jesus ele diz o seguinte: por que vocês andam ansiosos? Por que vocês andam preocupados quanto ao que comer, quanto ao que vestir? Deus ele diz: olhe para as aves dos céus, para os lírios do campo. Deus ele diz: eu cuido de vocês. Vocês são mais preciosos e mais importantes do que as aves dos céus, do que os lírios do campo. Porém o inimigo ele sempre vai querer colocar em dúvida. O inimigo sempre vai querer nos fazer acreditar que é o contrário. Você quer ver um outro exemplo? Jesus ele diz que ele é amor. Jesus ele nos amou. A Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus foi enviado pelo próprio Deus, porque Deus nos amou primeiro. Então não é que Jesus tem amor. Na verdade, Deus é amor. Só que o inimigo ele sempre vai querer colocar em dúvida isso no teu coração. Muitas das vezes ele vai te dizer: mas se Deus te ama, por que você está passando isso?
Mas se Deus te ama, por que essa porta se fechou? Mas se Deus te ama, por que essa enfermidade bateu na sua porta? Então nós temos que estar sempre atentos para saber qual é a voz que vai nos guiar. Jesus ele diz, no mundo tereis aflições, mas eu estarei contigo. Só que o inimigo vai sempre querer colocar o medo, a ansiedade, a preocupação, a angústia. Ele sempre vai querer nos fazer ser guiado por essas coisas. Vai querer nos fazer ser guiado pelas emoções ou pelo nosso coração. Mas somos nós quem temos que escolher. Há pessoas que são guiadas pela voz da morte. O inimigo talvez está sempre dizendo para você, deste ano você não passa. O inimigo está sempre dizendo para você, aquilo que você deseja não vai se concretizar, até porque você é muito novo, ou então você já é velho, já é avançado demais. Mas você tem que escolher qual é a voz que vai te guiar. O apóstolo Paulo ele diz, em Deus eu tudo posso, porque é o Senhor quem me fortalece. Em Deus eu posso todas e qualquer situações, porque é o Senhor quem me fortalece. Ele era guiado por aquilo, então poderia vir a tempestade, o vento, poderia acontecer qualquer situação, mas Paulo estava ali firme, sendo guiado pela voz do Espírito de Deus. Houve um homem nas Escrituras, o nome dele era Bartimeu. Bartimeu ele era cego, Bartimeu estava à beira do caminho, ele não via, mas ele ouviu que Jesus iria passar por ali. E então ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas a multidão queria impedir Bartimeu de clamar. Tipo assim, Bartimeu, para de clamar, não adianta, o seu clamor não vai valer de nada, isso não tem nenhuma valia. Mas Bartimeu, ele não ouviu a voz da multidão. Bartimeu não foi guiado pela voz da multidão. Bartimeu, ele foi guiado pela voz de Deus, que falava no seu espírito, dizendo, clama, não pare de clamar. E Bartimeu clamava, e o clamor de Bartimeu subiu até os céus. Jesus ouviu o clamor de Bartimeu, e Jesus logo foi em sua direção, tocando nele e dando a ele a cura. Então ele, de fato, ouviu a voz que falava no seu interior, não pare, continue clamando, continue buscando. Ele foi guiado por esta voz. E você, qual é a voz que vai lhe guiar? É a voz do medo? É a voz do será? É a voz do, eu não sei? É a voz do, eu tenho medo? Eu tenho receio? Ou você vai se deixar ser guiado pela voz de Deus que diz que você tudo pode? Ou você vai se deixar ser guiado pela voz de Deus que diz que você é mais do que vencedor? Ou você vai deixar ser guiado pela voz de Deus que diz que Deus te amou, tanto é que ele enviou o seu filho lá na cruz do Calvário? Você vai se deixar ser guiado pela voz da morte, que diz que não adianta? Ou você vai se deixar ser guiado pela voz do Espírito, que diz que para ele tudo é possível? Então fique com essa palavra no teu coração. Qual é a voz que está guiando os teus caminhos? Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus.